Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Gabi e hoje nós vamos fazer uma leitura para a parte espiritual. Como anda a evolução de vocês? Podem ir se conectando com os cristais. Temos o cristal laranja e o cristal azul. Vão sentindo a energia, vão se conectando. E vamos iniciar com quem escolheu o cristal laranja. Vamos entender como anda a evolução espiritual de vocês. Vai mentalizando, vai se conectando, relaxando, abrindo campo. Então vamos entender. Como estou na minha jornada? Como estou na minha jornada? Saíram bastante cartas aqui. 9 de ouros, a torre, o 10 de ouros, bastante carta de ouros aqui, 2 de espadas e o as de copas. Gente, essa jornada espiritual aqui, olha, ela tem sido uma montanha russa, né? Não foi, olha, fácil. Mas eu sinto que agora vocês chegaram num momento, assim, bem interessante da evolução espiritual de vocês. Por quê? Aqui a gente tem o as de copas no final da linha. Então, todo esse processo que vocês passaram anteriormente, envolvendo ali toda a vida, né? Porque o espiritual, ele não é um setor separado, ele é sim o que responde todos os setores de como a gente age em tudo na nossa vida. Então, vocês vieram de um momento que estava tudo bem, tudo certo na vida de vocês, parecia que estava tudo encaminhado, e aí teve realmente um abalo, uma situação que mexeu muito, que fez vocês chegarem a duvidar realmente de Deus, a fé, foi colocado tudo à prova nesse momento. Mas aí Deus é sempre maravilhoso, né? O universo sempre responde positivamente. Veio mostrando aqui que vocês conseguiram se levantar, se reerguer, e o processo da jornada espiritual que vocês estão concluindo, para entender, né, o novo ciclo, é que com esses aprendizados, vocês realmente tiveram uma mudança no mental e no emocional. E isso realmente é um marco de um novo processo espiritual. Porque quando a gente consegue entrar num certo equilíbrio, num outro patamar emocional e mental, a gente está aberto para vivenciar uma nova experiência dentro da nossa parte espiritual, tá? Independente de crença, de religião, é a conexão que vocês têm com algo maior, tá? Com algo poderoso, com a energia criadora. Então aqui mostra que vocês tiveram muitas provas, tá? Eu lembro até de uma história bíblica que é a história de Jó, que ele foi muito testado, né? Eu acho que ele foi um dos personagens mais testados de toda a história. E ele venceu, porque Deus honrou a vida dele, honrou a evolução e o crescimento dele, que tudo que aconteceu com ele, ele levou como aprendizado, né? E não como, ai, tragédia, ai, situações. Não, é um aprendizado, aconteceu e aconteceu. A vida é como ela é. A gente tem que tirar o melhor proveito de todas as situações. E aqui foi esse exatamente o aprendizado que vocês tiveram. Então vamos entender o que vem nessa nova fase, né? Já que vocês tiveram uma conclusão aqui na jornada, muito lindo, tá? Uma energia muito presente, assim, muito empoderadora, tá? Vocês estão de parabéns. Não foi fácil, volto a dizer, mas valeu a pena, porque a evolução de autoconhecimento, de pessoa, de a gente saber quem realmente a gente é, vocês atingiram, tá? Neste momento, né? A gente está sempre em constante evolução. Então, vamos entender qual que é a nova fase espiritual de vocês, qual que vai ser a nova fase de aprendizado. Cartas bem interessantes. Aqui, o momento de aprendizado de vocês
na verdade, é o período de teste, tá? Porque o universo, ele funciona dessa forma, né? Ele sabe que a gente fez a tarefinha ali, mas ele quer ver se a gente aprendeu de verdade. É a escola da vida, né? É a escola da vida. Ai, gente, que incrível. Olha só, aqui tá falando assim, que com todo esse aprendizado que vocês tiveram, vão surgir situações que vocês vão sentir como se vocês estivessem entrando nesse processo aqui novamente, em algum desses cenários que vocês vivenciaram, tá? Tanto da torre quanto do dois de espadas. E aí vai ser o teste para ver como que vocês vão reagir a isso. Se realmente aquilo que vocês aprenderam dentro do dois de espadas e do as de copas, dentro da parte mental e emocional, se realmente a inteligência emocional aqui foi adquirida e se o controle mental também foi adquirido, vai ser nessa situação, tá? Vocês vão achar que vocês estão repetindo o ciclo, mas não é. Vai ser o teste. Porque se vocês realmente reagirem com esses aprendizados, vocês vão ver que o padrão se encerra aqui, tá? O padrão não acontece mais. E, gente, eu vou dizer que esse padrão aqui, para vocês, eu entendo essa torre e depois o dois de espadas, assim, veio um pouco mais aliviado. Mas essa situação realmente é um padrão que vocês não podem querer repetir, sabe? Tem que ser algo que precisa ser encerrado mesmo, algo que traz muita dor, muito sofrimento, sabe? Uma sensação assim de desespero também, de apatia, assim, sabe? Situações muito pesadas que não tem necessidade de serem repetidas. Elas só vão vir para realmente ver se vocês vão reagir diferente. Vocês reagindo com os aprendizados que vocês sentiram nessa jornada aqui, vocês vão ter realmente aí, nossa, gente, um cenário que talvez vocês nunca tenham vivenciado, porque vocês vão estar quebrando um padrão. Então, a partir do momento que a gente quebra um padrão, a gente começa a vivenciar coisas e experiências que antes não chegavam no nosso campo, antes a frequência não encaixava. Então, com esse pajem de paus e a rainha de paus, isso aqui é muito movimento positivo acontecendo e vocês olhando realmente para essa situação de uma forma que valeu a pena realmente todo o aprendizado aqui nessa jornada e o teste, tá? Então eu vejo vocês realmente indo por esse caminho, porque a partir do momento que a gente vê uma leitura e tem o conhecimento, tem a informação, a gente se torna responsável de realmente tomar uma atitude em relação a isso, tá? A gente se torna responsável de resolver o BO. Então, vamos resolver, vamos reagir realmente da forma que vocês aprenderam. Como é um aprendizado recente, como é uma mudança recente, o cérebro programado, ele tende a voltar no processo inicial, tá? Onde ele já estava acostumado por mais tempo a reagir. Então vai ter que ter um esforcinho bem importante da parte de vocês para que esse padrão seja interrompido. Mas vocês têm todas as ferramentas na mão, inclusive toda a espiritualidade atuando junto, tá? Vamos entender o que vocês podem fazer efetivamente, né? Para estar atingindo esse momento aí tão especial, que é uma quebra de padrão, que é um encerramento de ciclo e que é o início de uma nova jornada espiritual com mais evolução, mais conhecimento, mais clareza, mais discernimento. Vamos ver o que a Dama da Noite fala para nós. Dama da Noite. Espiritualidade menor, aqui é muito a questão dos guias, dos mentores, anjo da guarda, sabe, santos, independente da crença de vocês, volto a dizer, se apeguem a realmente esses intermediadores, tá, que trabalham para a luz, para ter esse auxílio, para conseguir realmente reagir da melhor forma, para não deixar o gatilho ativar, sabe, porque Deus é Deus, né? Não tem nem discussões. Mas os trabalhadores do astral, que são os guias, os mentores, os anjos da guarda, as entidades,
todos esses que trazem direcionamentos estão mais próximos de nós energeticamente, nesses momentos do dia a dia, de ações de rotina, eles são muito importantes, porque eles estão próximos, então eles conseguem auxiliar a gente de uma forma mais efetiva, no sentido de que eles também entendem o nosso lado, porque eles estão muito conectados na nossa energia. Tá? Então eles conseguem fazer um auxílio bem interessante nas coisas do dia a dia, tá? Nas ações humanas, vamos dizer assim. Agora veio. Vamos lá, dama da noite. O que mais eles podem fazer para adentrar nesse novo ciclo dentro da parte espiritual de quem se conectou com a pedrinha laranja, com o cristal laranja? Vamos lá, dama da noite. Mais uma cartinha, mulher. Festas e alegria, gente, vai ter muita comemoração a partir do momento que vocês rompem esse padrão. E assim, também, o segredo para manter a energia sempre lá em cima, a frequência sempre positiva, é muita alegria. E se necessário, comemorações, festas, não deixem passar em branco, sabe? Datas que são importantes. A ferradura, sucesso, felicidade e sorte. Realmente, esse novo momento espiritual de vocês está muito positivo, muito próspero, porque realmente não foi fácil essa caminhada. Então a espiritualidade, ela também nos traz os aprendizados, né, os conhecimentos, as evoluções, mas ela também traz o acolhimento, ela traz aquela calmaria depois de um tempo de turbulência, a partir do momento que a gente tem um aprendizado, né? Senão é pauleira em cima de pauleira, pau tora. Vamos ver mais um recadinho aqui com o baralho cigano. Ai, gente, linda essa tiragem, tá? Vocês estão de parabéns. Espiritualidade sempre reconhece uma dedicação e disciplina. Mais um recadinho, baralho cigano. Oh, essas cartas hoje estão misteriosas. Mais um recadinho, baralho cigano. O jardim e a casa. Ai, duas cartas lindíssimas também, tá? Que representam exatamente esse momento de acolhimento, sabe? Vocês vão estar sentindo a comunicação muito mais forte com a espiritualidade de vocês. E também vocês vão estar se sentindo mais confortável com a espiritualidade, como se tivesse algo mais familiar, mais próximo. Vocês realmente vão se sentir mais conectados, tá? Pode ter muita certeza disso. Façam a parte de vocês, que a espiritualidade está só aguardando para encher vocês de bênçãos. Gente, gratidão. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like para a gente poder crescer e trazer muitos mais vídeos. Agora eu vou para quem se conectou com a pedrinha azul. Vamos lá, já vai mentalizando como é que anda a sua evolução espiritual, a sua jornada espiritual. Vamos lá. Quem se conectou com o cristal azul, vamos entender como que está a sua jornada espiritual, como está a sua evolução neste momento. O que a gente pode fazer aí para melhorar sempre? Vamos lá, grupo da pedrinha azul. Como anda a jornada espiritual? Certo, vamos lá. Aqui saiu o cavaleiro de ouros e o cavaleiro de espadas, a rainha de ouros, o 5 de copas e a carta da lua. Aqui assim, gente, vocês vieram de um momento de enfrentar algumas batalhas, mas me parece que não era um processo exato de vocês, assim, sabe, individual. Parece que essas batalhas que você estava enfrentando era auxiliando outra pessoa. Provavelmente uma mulher, tá? Ou com energia feminina, uma mãe, uma irmã, uma filha, uma tia, uma amiga. Então, assim,
espiritualmente falando, vocês estavam vivenciando uma batalha espiritual, mas que não era totalmente de vocês, tá? Aqui vocês realmente foram ser soldadas, né? Cavalheiros de uma pessoa que estava precisando, tá? Só que neste processo de auxiliar, vocês também precisam de auxílio, porque se abriu um processo de algo que estava muito guardado, talvez em algum momento aqui do auxílio, voltou alguma lembrança, uma memória, e aí isso veio à tona. O subconsciente trouxe para o consciente, e aí vocês começaram a olhar esse processo. E espiritualmente mexeu muito, tá? Porque vocês se sentiram frágeis nessa situação. Até então aqui vocês estavam muito fortes quando estava tendo que lidar com a situação de outra pessoa. Mas quando vocês olharam para esse processo interno, para essa sombra, para esse trauma, vocês viram o quão frágil vocês estavam em relação a essa situação que já estava lá guardadinha, tanto tempo esquecida, empoeirada, tá? Mas a necessidade da abertura dessa situação foi muito importante, porque agora vocês estão possibilitando entrar num processo de evolução espiritual. Então, assim, vocês estão entrando aqui como se fosse na metade da jornada para o final, tá? Vocês vieram caminhando e aqui tá na metade da jornada para o final. O grupo laranja, do cristal laranja, ele já está finalizando a jornada, entrando numa nova. Então é muito interessante quando a gente consegue analisar os patamares também, de que ponto que a gente está, para não haver nenhum tipo de cobrança, de autocrítica. A gente tem que se respeitar e respeitar o nosso tempo, tá? Mas aqui esse processo foi extremamente valioso ter sido mexido agora, tá? Vamos entender, então, qual que vai ser o próximo passo, o próximo momento dessa evolução espiritual que vocês estão passando, dessa jornada, como é que vai ser lidar com esse trauma, com esse processo que se abriu, como que a espiritualidade vai estar auxiliando vocês também. Foi e voltou. Certo. Gente, eu vejo uma energia de vigor em vocês, assim, uma coisa jovial, muito interessante. Que energia interessante. Então, o próximo passo dentro dessa evolução que vocês estão, dessa jornada que vocês estão no momento, dessa etapa da jornada, porque são ciclos, né? Vocês já estão bem próximos aqui, como eu já tinha falado, da metade para o final. Vocês já estão bem próximos em colher todos os benefícios da cura desse processo, juntamente com o espiritual. Então, quando a gente colhe benefícios do espiritual, como que a gente sabe que está colhendo isso, né? A gente começa a se sentir muito bem com a gente mesmo. A gente dorme bem, a gente acorda bem, a gente lida bem com os problemas. Então, assim, a espiritualidade, ela age de uma forma com que as coisas começam a fazer muito sentido. E é essa colheita que vocês vão receber, é essa colheita que vocês vão sentir, tá? A partir do momento que existe a ação necessária, olhar para aquilo que dói e é doloroso porque precisa ser mexido, porque de alguma forma ainda não foi aceito. Porque se é mexido em algo e não dói, aí tá resolvido. Tá? A gente deixar aquela situação abafada, escondida, não vai fazer com que ela se desenrole, infelizmente. Então, a partir do momento que vocês olham para isso, entendem que faz parte, que é um momento e que vai passar, que é o mais importante, vocês começam a realmente olhar esse processo doloroso com bons olhos, olhando assim, não, mas o tamanho da dor que isso está me trazendo também vai ser o tamanho da felicidade
que isso vai me trazer a hora que eu conseguir resolver. E o Pajem de Ouros mostra vocês tendo um equilíbrio necessário e cortando tudo que é necessário para que esse processo realmente se desenvolva, tá? Que eu sinto vocês muito determinados a fazer o negócio funcionar. Vocês não querem ficar perdendo tempo. Aqui tá muito claro isso. Vocês, a partir do momento que vocês tomam consciência de que isso realmente está acontecendo, porque aqui até eu sinto que em algum momento vocês perceberam que tinha alguma coisa acontecendo, que talvez estava se abrindo um processo, um momento diferente na vida de vocês, mas vocês não estavam tendo muita certeza, ao mesmo tempo vocês achavam que era coisa da cabeça de vocês, coisinha assim, sabe? Mas essa leitura veio para clarear e para mostrar que, no fundo, a intuição de vocês está certa, sim. A gente, claro, tem que fazer uns questionamentos no que vem de intuição, mas aqui o movimento é como se vocês já soubessem o que vocês têm que fazer, tá? Vocês só estavam esperando uma confirmação e então chegou com essa leitura, tá? Podem ter plena certeza disso. Vamos ver o que a Dama da Noite fala sobre esse momento espiritual de vocês. Como que vai ser, já que vocês sabem o que tem que fazer, vocês têm que cuidar um pouquinho com a ansiedade, para não se antecipar nas ações, né? Fazer as coisas realmente da forma como devem acontecer. Então vamos entender aqui com a Dona Dama da Noite, que hoje está difícil de falar o nome dela, o recadinho que ela tem para vocês. A luz vermelha acesa, a diversidade no caminho e aflição, que realmente é a energia que vocês estão sentindo, então saibam que essa energia vai mudar. É importante saber que os sentimentos, as sensações e as energias, elas vêm e passam, elas não ficam ali presas em nós, né? Tem que deixar essa fluidez acontecer também para a troca com o universo ser genuína. A espiritualidade maior, ó, muito interessante. No grupo laranja saiu a espiritualidade menor, porque eles precisam de auxílio no que fazer no dia a dia. Aqui, como vocês já sabem, as ações que precisam ser tomadas, onde vocês vão se apegar aqui é na espiritualidade maior. É tipo lá em cima, Deus e Deus, entendeu? É energia cósmica aqui falando. Então, assim, entrega na mão de Deus, confia, façam a parte de vocês que as coisas vão se alinhar, tá? E o olhar para a dor aqui vai ficar cada vez mais fácil. Porque Deus é amor, né? Então, ele acolhe muito a gente nesses processos difíceis. Mais uma cartinha, Dama da Noite. Veio duas, vou aceitar. Mãos e cumprimentos, reuniões e negócios e as borboletas sobre a flor. Relacionamento feliz. Gente, aqui, se realmente esse processo estava envolvendo casais, relacionamento, casamento principalmente, pode ter certeza que as coisas vão se alinhar, tá? Independente de como se resolvam, vai ser resolvida da melhor forma, tá? Saibam disso. E a espiritualidade aqui está muito feliz com vocês, justamente pelo fato de que vocês têm determinação. Agora vai acontecer a ação e a disciplina vem junto com a evolução espiritual. Então, assim, tá tudo muito encaminhado, tudo muito bonito. Realmente, talvez, se vocês não tivessem se conectado com essa leitura, para muitas pessoas que não vão saber que estão passando por esse processo, o processo ele fique mais denso, ele fique mais pesado, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Mas a partir do momento que tem essa clareza toda, eu tenho muita certeza que vocês vão conseguir passar por isso de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. E quando vocês forem lembrar dessa fase da vida, vocês também vão lembrar de uma forma positiva. Ó, o trevo, meu Deus, gente, não preciso nem falar muita coisa, né? A cegonha. Então, assim, mudanças positivas, realmente vocês vão conseguir passar por esse processo aqui de uma forma muito concretizada, sabe? Muito concreta, muito real. Vocês vão sentir que esse processo, ele realmente vai acontecer, ele vai se estruturar, mas ele vai acabar. Porque aqui já apareceu a carta do caixão. Então, assim, não é um processo que vocês ficam presos, é uma evolução que está marcada para acontecer, tá? Podem ter
toda a certeza. A renovação acontece e aqui, como eu já tinha comentado, vocês estão da metade para o final desse ciclo da jornada, tá? Vocês já vão iniciar o próximo de uma forma muito positiva, porque toda vez que um ciclo se encerra de uma forma um pouco mais densa, quando se inicia o outro, ele já vem com uma leveza, porque o universo ele precisa fazer essa compensação energética, né? Gente, muito feliz. Olha, vocês estão de parabéns. Ai, os dois grupos estão muito conectados espiritualmente. Fico muito feliz que são pessoas que estão se conectando com a minha leitura e que têm essa conexão também. E gratidão, gente. Quem não for inscrito, se inscreva, deixa o like pra gente poder trazer mais vídeos. Tchau, tchau.